Olá, seja bem-vindo. Aqui é o ministro Clériston, da Igreja Monte Hermon. E eu convido você a meditar na palavra de Deus comigo. Então, reserve-se agora, se desligue de tudo e de todos e se concentre apenas nessa mensagem. Essa mensagem que Deus reservou para mim e para você. E eu desejo compartilhar a revelação do Espírito Santo para você. Você que está sedento da palavra de Deus, chegou a hora, chegou o momento de nós aprendermos muito mais da palavra de Deus. Então, se desligue das conversas, do que você esteja fazendo e se concentre nesse estudo em nome do Senhor Jesus, porque senão a sua fé ela vai ficar superficial. A Bíblia diz que tudo é pela fé. Não, no homem não espere nada o homem que duvida. Então, diante das circunstâncias, nós temos que estar com fé. Temos que estar fortalecidos em Deus, nosso Senhor. Então, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 17. No vídeo anterior, nós iniciamos um estudo de Josafá. E dos primeiros versículos nós extraímos muitas revelações de forma clara, de forma intuitiva. E eu tenho certeza que você vem aprendendo e mais ainda, que você esteja colocando em prática a palavra de Deus. Porque não adianta somente ouvir. Você precisa ouvir com seus ouvidos, mas você precisa escutar, porque a palavra de Deus se ouve com os ouvidos. E você escuta com as suas emoções. Ou seja, você tem que se envolver emocionalmente na palavra de Deus, para que essa gere um sentimento agradável, um sentimento de fé, e não somente ouvir com os ouvidos, escutar com suas emoções, para que você esteja envolvido emocionalmente na palavra, na mensagem de Deus, mas que também a palavra de Deus, ela penetre no seu espírito, no seu coração, gerando a fé genuína, gerando aquela força que é muito mais do que uma fé emotiva, gerando aquela crença, aquela certeza de que você é de Deus, de que somos de Deus e que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, separe agora esse momento, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 17. No versículo 1 ao versículo 6, 5, nós estudamos de 1 ao 5. Nós aprendemos que Josafá, ao assumir o seu reinado, ele se fortificou contra Israel, que representa os nossos inimigos da fé. Nós temos que nos fortificar. E sabemos que se fortificar é orar, é se consagrar, é meditar na palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. No versículo 2 diz que ele pôs gente de guerra. Então, meu irmão, ele colocou gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e pôs guarnições, ou seja, colocou tropas nas cidades como todo que o seu pai tinha tomado. Gente de guerra representa uma palavra. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que pegar essa palavra e nos apegar a ela. E fazer com que essa palavra represente um agente de guerra, uma guarnição. A palavra de Deus, ela pode ser usada para guerrear. A palavra de Deus pode ser usada para se defender, para ser escudo contra os nossos inimigos, mas também a palavra de Deus, ela deve ser também uma espada de dois gumes. Nós temos que guerrear, porque a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças do mal que nós estamos lutando. Então nós temos que ter gente de guerra. Você tem que estar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para guerrear. A palavra de Deus vem para nos edificar. Ela vem para nos colocar em paz. Então nós temos que ter gente de guerra. Nós temos que ter a promessa de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus para combater o bom combate. Então Josafá, ele fez isso. E o que mais? Também, eu estou só relembrando aqui, tá? E se você quiser se aprofundar mais, você volta o vídeo anterior, né? O tema, o tema é
fortifique-se contra o seu inimigo. Vamos continuar no versículo 6. Aqui no 5 diz: e o Senhor confirmou o reino na sua mão. Olha só que maravilha. Então, antes buscou ao Senhor seu Pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então, nós temos que guardar os mandamentos de Deus, as promessas de Deus dentro de nós e não andarmos segundo as obras de Israel. Israel estava corrompido, estava servindo a Balaíns. É duro quando nós vemos irmãos, pessoas que se dizem de Deus e estão andando por caminhos tortuosos. Nós não devemos seguir as obras, nós não podemos nos espelhar nesses que se dizem cristãos, nesses que se dizem de Deus, mas que dão um péssimo exemplo, né? No aspecto espiritual. Às vezes são até pessoas perfeitas, são pessoas honestas, pessoas que de forma assim social são boas pessoas, mas não têm desvio de caráter, não carregam dentro de si a natureza de Deus. Então Israel era um povo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nem todo Israel é israelita, nem todo israelita é de Israel. Nem todo que se diz que é cristão. Então nós temos que evitar seguir os exemplos, as obras das pessoas que se dizem de Deus, mas não são. São apenas pessoas religiosas, os que estão até frequentando a igreja, mas não são pessoas de Deus, não têm dentro de si o Espírito Santo, não buscam agradar a Deus. Aqui, o Josafá, a Bíblia diz que ele preparou, ele buscou Deus. E qual foi o resultado? E o Senhor confirmou o reino na sua mão, olha só. Então o Senhor confirmou o reino na sua mão, confirmou o reino na mão de Josafá. Deus quer confirmar também o reino, o seu reino, a sua posição, o seu ministério. Deus quer confirmar o seu chamado, Deus quer confirmar o seu reino, a sua empresa, o seu empreendimento, o seu propósito de vida. Deus quer confirmar esse pedido que você tem feito a Ele, esse chamado, esse propósito que está diante de Deus. E o Senhor confirmou o reino na sua mão. E todo Judá deu presentes a Josafá. Então, quando Deus confirma a nossa bênção, quando Deus confirma o projeto que está dentro do nosso coração, Ele faz com que todo o povo venha lhe dar presentes, ou seja, a sua empresa vai ser bem sucedida, o seu propósito vai dar certo, o seu ministério vai dar certo, porque todo o povo de Judá deu presentes já a Josafá e teve riquezas e glórias em abundância. Então fica difícil um rei governar sem recursos. Então todo o povo comprou a ideia, reconheceu que Josafá era um rei diferente, que ia fazer a diferença. Então, quando uma pessoa vê em nós o Espírito Santo, vê a nossa verdadeira intenção de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, o povo cola junto, vem junto, as portas vão se abrindo. Quando Deus vê que o seu empreendimento, que a intenção de você ser um empresário, que a intenção, que a intenção sua é para o bem do próximo, Deus vai confirmar a sua vitória. No versículo 7 ele diz: e no terceiro ano do seu reinado, versículo 6, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. Olha só que maravilha. Então, o Josafá, ele se exaltou, ele se alegrou no seu coração, no seu espírito, nos caminhos do Senhor. Muitas das pessoas podem estar pensando, né? Poxa, e o Senhor confirmou o reino na sua mão, ou seja, confirmou a bênção, e todo Judá deu presentes. Qual foram os presentes que Josafá teve? Teve riquezas e glória em abundância. Ou seja, quando Josafá estava extremamente rico, cheio de riquezas, como muitos fazem, abandonam a obra do Senhor, abandonam a casa de Deus, abandonam os caminhos do Senhor. Começa a ter prazer nas coisas deste mundo. Josafá não fez isso. Josafá, quando ele se viu rico, próspero em abundância, e ele se exaltou, ele se alegrou o seu coração, o seu espírito, nos caminhos do Senhor, ou seja, permaneceu nos caminhos do Senhor. Então você que está prosperando, você que está vencendo, Deus está abrindo as portas para você, e você está prosperando, você está crescendo,
você olha para um lado, olha para o outro e as portas estão se abertas. Você diz, parece que está vindo de popa, as coisas estão bem para mim. Então continue nos caminhos do Senhor, não se desvie. Muitos se desviam do caminho do Senhor quando estão naquele patamar de prosperidade, quando estão bem de vida. Essas pessoas costumam sair dos caminhos do Senhor. O Josafá foi diferente. O Josafá, está escrito aqui, ó, no versículo 6, e exaltou-se o seu coração nos caminhos de quem? Do Senhor. E ainda demais tirou os altos e os bosques de Judá. Ou seja, ele começou a fazer a primeira coisa, quando ele estava com condições, com riquezas e glória, a primeira coisa que ele fez foi tirar os bosques dos altos. Então, nos montes, Asa, seu pai, tinha construído vários bosques, e nesses bosques estavam as estátuas, estavam a idolatria, os balaíns, os deuses que Asa tinha feito. Seu pai, nos altos. Os altos era para ser construídos os altares para sacrificar o Senhor, mas Asa não tinha feito isso. E quando o povo deu condições para o rei governar, não lhe faltava recursos. Então, com esses recursos, com essas riquezas, o Josafá, ele pôde investir, ele pôde trabalhar. Então, foi o que ele fez. A primeira coisa que ele fez foi tirar os bosques de Judá. Ele tirou a idolatria, ele tirou o anátema que estava nos altos, que estavam nas terras de Judá. E é isso que eu e você devemos fazer. A cada dia nós devemos tirar os bosques, nós teremos que limpar o nosso coração. Na medida que a gente vai, na medida que você vai crescendo, que eu vou crescendo na presença de Deus, vamos prosperando, as coisas vão melhorando, sempre analise. Devo tirar os bosques dos altos. Tenho que limpar as áreas da minha vida. Então comece a analisar as áreas da sua vida. Veja aonde tem bosques. Veja onde tem uma falha, um pecado que precisa ser tirado, um comportamento. Tá? Então você vai tirando os bosques. Josafá foi a primeira coisa que ele fez. Tirou dos altos os bosques de Judá. Tirou a idolatria. Então talvez você precise também tirar. Você talvez esteja se sentindo bem, numa fase muito boa, mas Deus está falando, agora você está numa posição, eu estou lhe dando condições espirituais, materiais, financeiramente, de você tirar esse pecado desse povo, da sua casa, da sua empresa, da sua área, da sua vida. Ainda existe bosque, ainda existe iniquidade. Tire, se liberte disso, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que mais? E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes. Ele enviou vários príncipes com qual objetivo? Para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, olha só, com qual objetivo também? E com eles os sacerdotes, com o objetivo de ensinar o povo a se aproximar de Deus. Então começou agora o reinado. Josafá, ele tinha essa intenção, ele limpou a idolatria dos altos, ele tirou a idolatria do povo e constituiu príncipes, levitas e sacerdotes para ensinarem o povo a servir a Deus. É exatamente isso que eu e você devemos fazer. Nós temos que ter essa intenção no coração. Na medida que nós vamos aprendendo de Deus, nós temos que compartilhar. Tá bom? Então, eu acredito que com esses versículos, você tem aprendido muito a palavra de Deus. Então, vamos parando por aqui. Nós vamos continuar nos próximos vídeos esse estudo maravilhoso da palavra de Deus. Tá bom? Então, fica aqui um grande abraço do ministro Clécio, da Igreja Monte Hermon, ministrando sempre a bênção e a graça de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.